Olá, hoje é o dia 22 de novembro, é uma quinta-feira, agora é de tarde, né? E aqui estamos nós para estudar a lição número 11. O título dela é Unidade na Adoração. De fato, a adoração é uma das coisas mais desunidas que existe no mundo. Se não é a mais desunida de todas. Gente, quantas formas diferentes de adoração só no cristianismo. Mas o nosso foco aqui é unidade na adoração na igreja, na nossa igreja. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo, por demais importante, quanto os outros também. Abençoe-nos para que possamos compreender e praticar. Por amor do Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então aqui nós estamos vendo o verso de Apocalipse 14, 6 a 7, que iremos estudar na terça-feira, né? Nós começaremos aqui agora e partiremos para a terça-feira, depois vamos para os outros estudos, outros aspectos desse estudo. Então aqui diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. E agora vem o que interessa: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui diz duas coisas bem importantes: vem a hora do juízo, adore o Criador. Esses são os dois pontos importantes. Por isso que diz ali, temei a Deus. Ou seja, temei a Deus quer dizer, tenham o mais alto possível respeito com o Criador. E o mais alto possível respeito é adorá-lo conforme Ele prescreveu. E não conforme eu acho que deve ser, conforme aquele acha, conforme aquele outro pastor acha. Não. É conforme está nas Escrituras. As Escrituras são a verdade, nesse aspecto e em muitos outros aspectos. Muito bem. Então, os cristãos, que hoje estão divididos em mais de 30 mil igrejas, ou seja, em mais de 30 mil formas diferentes de adoração, deveriam ter uma adoração só, porque, enfim, todos eles têm a mesma Bíblia. Mas Satanás conseguiu uma façanha, é ou não é? Por meio de um mesmo livro, criar mais de 30 mil maneiras diferentes de adoração. E vai me dizer que ele não é poderoso, né? Muito bem, vamos dar uma rápida olhada sobre essa questão do juízo. Essa mensagem, que é a primeira mensagem angélica, ela foi anunciada pelos pregadores um pouco antes de 1844, um pouco antes de 22 de outubro de 1844. Estava naquela época anunciando o início do juízo, ou seja, a entrada do Senhor Jesus no lugar santíssimo, quando ele se tornou juiz. Ele continuou sendo advogado, continuou trabalhando no santo também, ou seja, ele ainda está intercedendo, mas também é juiz, né? Assim como no dia da expiação, o sumo sacerdote trabalhava até a tarde, no sacrifício da manhã e da tarde, e depois disso ele executava a expiação. Bom, então estamos no tempo do juízo, estão sendo julgados aqueles que já morreram, aqueles que um dia se vincularam a Jesus Cristo de alguma maneira, não é? Para ver se eles se arrependeram de todos os seus pecados. Portanto, se arrependeram de tudo, eles vão ser aceitos para ser levados ao céu quando Jesus voltar pela segunda vez. Um dia desses, bem próximo ao fechamento da porta da graça, também os vivos serão julgados, né? Esse mesmo julgamento, os vivos. Aí nós vamos para o céu e lá os outros que ficaram aqui, que portanto foram julgados ou condenados, porque não foram junto ao céu, nós vamos verificar por que foram condenados.
Não é que Deus poderia eventualmente se enganar, etc., e não levar alguém para o céu que devia ser levado. Não. Deus jamais cometeria um engano, mas para ficar transparente, para ficar preto no branco, ou seja, para ficar sem uma margem de dúvida de que aqueles que se perderam deveriam se perder mesmo. Foi a escolha deles, né? Bom, então vamos ver aqui na parte de terça-feira mais alguma coisa sobre isso. A primeira mensagem angélica, ela enfatiza na coisa mais importante que existe aqui na Terra, que é adorar o Criador. Mas nós adoramos por quê? Não é? Qual é a razão da adoração? Então está aqui na parte de domingo. Por que a gente adora? São pelo menos duas razões universais. E cada um tem mais outras, não é? Nós adoramos o Criador porque Ele é o Criador, ou seja, porque Ele nos criou. Nós existimos porque Ele nos criou. Isso é importante. Enfim, se Ele não tivesse nos criado aqui na Terra, nós nem existiríamos. E se nós não existíssemos, nós não estaríamos adorando nem nada, nós não existiríamos. Bom, mas já que nós existimos temporariamente por causa do pecado, então também o adoramos porque Ele nos redimiu, ou seja, Ele providenciou perdão para que nós não existamos apenas temporariamente, mas sim eternamente. Então temos dois motivos. Mas cada um de nós tem mil e outros motivos para adorar o Criador, não é? Um pode ter sido livrado da morte, de um acidente, outro porque esteve doente, Deus o curou. Pode ter curado por meio da medicina, não é? Mas a medicina vem da onde? O conhecimento da medicina vem da onde? O conhecimento dos medicamentos, etc., vem da onde? Isso tudo, em última instância, vem de Deus. Então, talvez numa cura de algum câncer, Deus não tivesse feito nada diretamente. Talvez a quimioterapia, a radioterapia, outros medicamentos, etc., a operação, tenham sido suficientes para curar aquela pessoa. Então não merece Deus ser adorado por isso? Merece por quê? Porque o conhecimento da quimioterapia, o conhecimento da radioterapia, o conhecimento da operação, etc., 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 em última instância, vem de Deus. Então nós temos certamente mais motivos de adoração a Deus do que a gente imagina, né? Essa é a grande questão. Ou existe a adoração profunda, existe a adoração superficial. A profunda é quando nós adoramos com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, quando nós nos entregamos a Deus. Quando nós o temos realmente como Deus, quando nós o obedecemos. E a adoração superficial, então, a gente vai na igreja, a gente, vez por outra, faz uma oração, de vez em quando dá uma lida na Bíblia, etc. Mas a gente vai levando assim, de um jeito. Bom, esses não se salvam. Isso não é bem uma adoração. Isso é um arremedo de adoração, não é? Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, inteiramente. Nós temos que nos entregar totalmente a Deus. Adoração não é só se ajoelhar ou ir lá na frente num apelo ou qualquer coisa assim, não. Não é só isso. Aliás, isso até nem é o mais importante. A adoração é a entrega total, é um estilo de vida, é fazer oração, é cantar, é estudar a Bíblia, é seguir Jesus Cristo, é obedecer os mandamentos e obedecer a Bíblia. Enfim, a adoração é ir sendo transformado pelo Espírito Santo para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Isso é adoração profunda, né? Bom, existe também a falsa adoração, né? A falsa adoração eu classifico como a não adoração. A falsa adoração é quando se adora um ídolo, quando se adora um jogador de futebol, quando se adora um artista de cinema, um artista de novela, quando, enfim, você passa a admirar mais isso, aquilo, aquele outro do que a Deus. Às vezes nem admira mais, mas aquela coisa ou aquele fulano nem deve, nem merece ser admirado, não merece nem respeito, não merece nem ser considerado. Então você já estará fazendo falsa adoração, né? A desobediência por parte de muitos que ensinam, muitas igrejas que ensinam coisas erradas, é falsa adoração.
Por exemplo, quantas e quantas ensinam que se deve santificar o domingo? Isto é falsa adoração, porque não está na Bíblia. Na Bíblia está aquilo que Deus requer para ser adorado em espírito e em verdade, né? E Satanás teve a ousadia de requerer de Jesus Cristo que o adorasse. Qual é que era a situação lá? Bom, na verdade, Satanás era o governador dessa terra, porque por meio de estratagemas, por meio de mentiras, ele tomou o direito de governar a terra que foi dado a Adão e Eva. Ao Adão e Eva obedecerem a Satanás em lugar de obedecer a Deus, eles se colocaram abaixo de Satanás, ou seja, se colocaram sob suas ordens, sob sua autoridade, sob seu poder. Então ele se tornou príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo era Adão, mas agora não é mais, é ele. Mas preste atenção. Deus, Jesus Cristo, delegou o direito de governo dessa terra a Adão e Eva. Ele delegou, mas ele não abriu mão dele governar também. Ele não abriu mão de sua autoridade. Delegação nunca abre mão da autoridade. Quando, por exemplo, um presidente de uma empresa constitui um gerente, um diretor, sei lá o que for, essa pessoa recebe uma delegação de poder. Lá está escrito o que ele deve fazer e o que não pode fazer, principalmente o que deve fazer. Mas isso não quer dizer que aquele gerente ou aquele diretor que está em lugar do presidente substitui o presidente e o presidente não tem mais autoridade nenhuma agora, é só ele que tem. Não, senhor. O presidente é corresponsável pelo que os seus delegados fazem. Então Deus continua tendo sempre o mesmo poder aqui na terra. E mais uma coisa, Deus continua sendo o dono da terra, porque Ele é o criador da terra, então pertence a Ele. Então pensem bem o seguinte, ali estava uma criatura que roubou, vamos dizer assim, a delegação de poder e autoridade de Adão e Eva, e se achava no direito de pedir ao Rei do Universo, ao Criador do Universo e ao verdadeiro dono aqui da terra, e eu, que ainda possuía o direito de governar aqui essa terra, que ele adorasse. Isso é ousadia demais, né? Está pedindo demais já. Então, Jesus o rechaçou. Bom, vamos seguindo adiante aqui. O que o estudo da Bíblia tem a ver com comunhão? O estudo da Bíblia, a Bíblia é a nossa doutrina. Esse aqui é um ponto muito importante que as lições desses 13 trimestres dedicaram só um dia. Devia se dedicar aqui uma semana. Porque a doutrina, ela tem um poder gigantesco. Hoje as empresas estão usando nos seus planejamentos estratégicos a doutrina para administrá-las. Aos poucos vão substituindo, nunca vão substituir totalmente, porque também não é possível, mas vão substituindo gradativamente a burocracia pela doutrina, né? Isso se faz no plano estratégico, né? Bom, existem organizações especiais, organizações superiores que funcionam por meio de doutrina. São as organizações voluntárias, né? Dentre elas temos as igrejas. Existem outras organizações que funcionam por meio de burocracia. Então você cria normas, procedimentos, cria maneiras de fazer, etc. E isso faz com que seja feito assim e aí fica tudo certo, né? As igrejas têm um pouco de burocracia. Toda organização tem algo de burocracia, que são suas normas, seus estatutos, seus regimentos, né? As coisas que estão ali, como se procede, etc. Mas as igrejas, o sistema superior que faz com que as igrejas trabalhem é a doutrina, ou seja, no nosso caso aqui, o conhecimento da verdade, ou a Bíblia, né? Isso é extremamente importante. Inclusive, estudiosos da nossa igreja resolveram tirar da Bíblia 28 doutrinas, que são as doutrinas essenciais. Bom, isso também é bom, porque isso facilita a compreensão da doutrina, facilita a compreensão daquilo que nós respeitamos ao máximo, facilita o estudo disso, isso organiza, né? Então
foi uma excelente ideia desses homens e mulheres que separaram de dentro da Bíblia 28 doutrinas. Daqui a pouco pode ser que criem mais uma 29ª, ou mais uma 29ª e uma 30ª, porque não são só essas 28 doutrinas que existem outras mais, mas essas são as essenciais. Então nós, adventistas do sétimo dia, temos que conhecer bem essas 28 doutrinas e conhecer bem a Bíblia, e também o Espírito de Profecia, porque é isso que nos une, é isso que nos liga entre nós, isso que nos liga a Deus, isso que nos move à ação. Não é? Isso aqui nós temos pouco tempo, mas isso aqui merece aprofundamento. Não é? Por isso que os administradores da empresa estudam a exaustão. Não é? Porque é extremamente importante. Vou dar um exemplo de como isso é poderoso. É um exemplo bem negativo, mas ele serve muito bem. Por exemplo, as facções criminosas do terrorismo, eles funcionam por ideologias. Ideologia não é a mesma coisa que doutrina, mas tem o mesmo efeito. Não é? Ideologia. Então eles acreditam, por exemplo, que acham que tem que destruir o Ocidente, etc., formam ódio. E como é que funciona uma célula terrorista? Por exemplo, vá pelas tantas, aqui no Brasil, em algum lugar aqui por perto, um grupo de pessoas simpatize com aquilo que é a doutrina dos terroristas, que é a sua ideologia, simpatize, etc. e tal, e sem um comando, sem ligação, vinculação com alguma sede que às vezes nem existe, se organizam e passam a agir. Mas agem como? Por meio do poder da ideologia. Pois bem, a doutrina faz a mesma coisa. Por exemplo, se a pessoa tem profundo conhecimento da Bíblia, mas não é um conhecimento acadêmico, né? É um conhecimento transformador da Bíblia, essa pessoa não se acomoda mais, ela precisa ensinar outros, ela precisa passar outros, ela sabe, outros estão se perdendo, aquele que eu conheço está se perdendo, aquele outro está se perdendo, ela precisa fazer alguma coisa, e ela faz. Mas faz por quê? Porque o pastor disse? Não. Faz porque o presidente disse? Não. Ela faz porque ela é movida pelo poder da doutrina, que ela aceita e que ela recebe como a absoluta verdade. Né? Bom, foi isso que levou os nossos primeiros cristãos a serem tão unidos. Né? Eles se alimentavam juntos, eles tomavam refeições juntos, né? Eles se reuniam sempre, eles se amparavam mutuamente, quando alguém empobrecia, alguém tinha uma necessidade de alguma coisa, não, nós repartimos aquilo que nós temos. Eles oravam uns pelos outros, e quando alguém se convertia, isso eram muitos, essas pessoas eram recebidas numa sociedade conjunta, numa sociedade de amparo mútuo. Ela saiu de uma sociedade mundana para entrar numa sociedade cristã, e ali ela tinha vida intensa, havia comunhão. Então essas pessoas que se convertiam sentiam-se melhor agora do que antes da conversão. Isso hoje não existe mais. Se existe, é tão pouco que é insuficiente, por isso nós estamos perdendo tantos. Né? Então falta-nos o conhecimento da verdade para praticar essas coisas e outras, muitas outras. Nós precisamos, no próximo trimestre, nós precisamos conhecer mais a Bíblia. No próximo trimestre, aparece bem no início da lição as nossas 28 doutrinas. Precisamos rever aquilo, é um resumo. Né? Mas quem conhecer esse resumo já conhece um bocado. Né? Precisamos estudar, vamos estudar só o Apocalipse. Precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico, precisamos debater, não debatendo para ver quem está certo, quem está errado, debater para aprofundar, né? Para ter conhecimento e parar de só ouvir sermões. Acho que nós devíamos ter um sermão por semana, vem batendo essa tecla bastante. Sábado de manhã, basta, domingo à noite, quarta à noite, outros momentos, estudo de aprofundamento, estudo de troca de ideias, de aprendizagem, de perguntas e respostas. E não simplesmente sentar lá
Ah, que legal o sermão, foi bonito hoje, né? Foi bonito, mas o que sobre que ele pregou? Ah, não, ele pregou lá, era importante. Gente, temos que acabar com isso. Temos que nos aprofundar. Gente, foi seu tempo em que estuda em casa. As universidades estão ficando loucas. Os alunos não estudam mais em casa. Em casa tem WhatsApp, tem televisão, tem vídeos, tem um monte de coisa. Nós precisamos transformar a igreja em local de aprendizagem do conhecimento da verdade. Ou iremos sendo cada vez mais Laodiceia. Estou certo ou estou errado? Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos, por favor, porque nós sabemos que estamos na igreja vencedora, mas ai de nós se formos laodiceanos. Te pedimos que não sejamos, em nome de São Jesus Cristo. Amém.